Pai do Senhor, pessoal, satisfação estar novamente falando com vocês. E hoje a gente vai falar sobre as testemunhas de Jeová, né? Quem são, né? Qual a origem das testemunhas de Jeová, quem foi o seu fundador, né? Por que esse nome, né? A gente sabe que não existe Jeová na Bíblia, né? O que aconteceu foi um hibridismo linguístico, né? É o tetragrama juntamente com Adonai. E o judeu lia o tetragrama. Quando viu o tetragrama que lia, ele pronunciava Adonai, né? Daí, segundo muitos estudiosos, quando Jerônimo foi traduzir para a Vulgata Latina, ele pegou o tetragrama e juntou juntamente com Adonai, né? Com as vogais de Adonai, e criou a palavra Jeová. Mas, no entanto, não existe a palavra Jeová no vernáculo bíblico. Meus bons irmãos, o nome Testemunho de Jeová foi adotado em 1931 pelo movimento fundado por Charles Russell, na década de 1870. Russell nasceu no ano de 1852, em Pittsburgh, Pensilvânia. Era de família congregacionalista, mas reagiu fortemente contra sua criação religiosa. Com a idade de 18 anos, começou uma classe bíblica de Pittsburgh. Esse grupo cresceu até tornar-se a organização que hoje conhecemos como as Testemunhas de Jeová. Em 1876, Russell ele tornou-se o pastor do grupo. E em 1879 começou uma revista chamada Torre de Sião, né? E foi precursora daquela que hoje existe com o nome de Torre de Vigia. Em 1884, a organização de Russell passou a chamar-se Sociedade de Folhetos Torre de Vigia. A organização permanece sediada naquele bairro de Nova York desde então. Em 1886, Russell publicou o primeiro de uma série de 7 livros, Estudos sobre as Escrituras. O volume 6 foi publicado em 1904 e o 7º em 1917. Um ano depois da morte de Russell, a publicação do volume 7, no Estudo nas Escrituras, levou a um cisma da organização. A maioria dos membros seguiu J.F. Rutherford, ao passo que um pequeno grupo menor formou a Associação Aurora de Estudantes da Bíblia. Esse grupo ainda existe e publica a revista Aurora, que tem uma circulação de cerca de 30 mil exemplares, né? O grupo maior que seguiu a Rutherford é aquele que hoje é chamado de As Testemunhas de Jeová. A revista deles, a Torre de Vigia, tem uma circulação mundial de mais de 64 milhões de exemplares. Como é de praxe, né? Os Estados Unidos da América é o país da liberdade, né? Onde você pode se pronunciar, você pode seguir a religião que você quiser. Daí é onde é um campo fértil, né? Para surgir seitas, né? Seitas a partir do cristianismo, né? O cristianismo dá essa liberdade da pessoa pensar diferente, da pessoa pensar e seguir com o seu culto do jeito que ele acha que deve ser seguido, acha recebido. Então, nos Estados Unidos é um berço, né? Onde surgiu várias outras heresias, né? Mas essa dos Testemunhos de Jeová, do Charles Russell, ela surgiu como de praxe, né, no século XVIII, e o Charles ele era um rapaz de uma família cristã protestante, né? Ela era, em alguns outros escritos, vai dizer que ele era presbiteriano, né? Aqui a gente viu que ele era da congregacional. Mas, no entanto, o que a gente pode dizer é que vinham de famílias que estudavam bastante a Bíblia, de igreja, de igreja tradicional, de igreja que gostava de estudar a palavra de Deus. Mas aí o que acontece? Ele não suportou, não se conformou, né? E passou a estudar a Bíblia a partir dele mesmo, né? E a partir dele mesmo ele criou grupos de estudos e daí, aos 18 anos, ele deu início a essa sociedade Torre de Vigia
que é a mãe das Testemunhas de Jeová, que é a Testemunha de Jeová, né, a sede. Né? Então, depois da morte de Russell em 1916, o juiz Joseph Franklin Rutherford passou a ser o líder da organização. Então, Russell morreu, mas a mesma coisa que aconteceu com os outros líderes, né? Marcion, que eu já falei, Ariano. A heresia não morre com eles, né? A heresia continua, outra pessoa do grupo prossegue na heresia. Então, dessa vez, foi o juiz Franklin Rutherford, né? Joseph Franklin Rutherford. Ele passou a ser líder da organização, ou a liderar, né? Ele é o organizador capaz de desenvolver o grupo até chegar a ter a estrutura atual. Rutherford escreveu mais de 100 livros e fundamentalmente formou a teologia do grupo, aumentando a hostilidade no movimento contra a religião organizada e desenvolveu uma variedade de métodos missionários muito bem sucedidos. Rutherford, ele havia nascido em 1869 e morreu em 1942. O legado que ele deixou para os seus seguidores, uma organização missionária que continua a crescer em um ritmo notável. É incrível, mas se você sair à rua agora mesmo, você vai ver uma banca com as revistas Testemunho de Jeová, né? Geralmente os caras saem de manhã, saem de noite, é um ritmo acelerado mesmo, daqueles que querem ver o seu... Eles acreditam naquilo que eles falam, né? Por isso que eles sempre estão à rua, sempre estão oferecendo seus livros e sempre estão falando as suas doutrinas, né? Ela é uma organização missionária que se espalha, né? Que gosta de espalhar a doutrina. Então, em 1891, as Testemunhas de Jeová foram abaladas por uma série de cismas de divisão, né? E um grande número deixou a organização. O líder daqueles que se opunham ao grupo sediado em Brooklyn foi o professor James Penton, um canadense cujos familiares estavam entre os primeiros convertidos de Rússia. Penton, um canadense muito hábil, né? Aqueles que aderiam aos pontos de vista dele procuraram reenfatizar a doutrina de justificação pela fé e levar o grupo de volta ao seu interesse original pelos estudos bíblicos, né? Então, o objetivo do nosso amigo do Penton, era levar o grupo de volta, porque ele viu que o grupo tinha se desviado, né, do sentido original, que eram os estudos das Escrituras. Então, ele tentou trazer de volta, né, aos estudos bíblicos. Mas a intenção de Penton e outras Testemunhas de Jeová, que compartilhavam suas ideias, parece ter sido reformar o grupo de dentro para fora, né? A liderança em Brooklyn rejeitou enfaticamente os argumentos deles e expulsou todos aqueles que apoiavam tais conceitos, né? Então, eles usam a palavra desassociar, né? Então, eles são desassociados. Quando eles são desassociados, é porque ou eles pediram para ser desassociados, ou eles cometeram adultério, ou fornicação, ou algum pecado dessa natureza e são desassociados, né? Então, a liderança do Brooklyn, ela desassociou todos tanto a Penton como a todos os seguidores de Penton, todos aqueles que concordavam com Penton. Embora essa divisão fosse grave, parece que a maioria das Testemunhas de Jeová permaneceu dentro da organização oficial, que manteve o controle sobre os bens do grupo. Então, esses caras saíram, eram muito influentes, mas, no entanto, a organização de Brooklyn, ela continuou com os bens, né? O CNPJ, mandando no CNPJ. Então, quem manda é o CNPJ, né? O CNPJ da organização ficou com esse grupo. Então, os outros não importou muito. Como a organização religiosa, as Testemunhas de Jeová são muitos grupos típicos do século, como muitos grupos típicos do século XIX, embora sua teologia tenha alguma semelhança com a dos arianos na história da igreja primitiva, trata-se essencialmente de um grupo moderno, fortemente influenciado por racionalismo. Assim como muitas outras religiões novas no século XIX, as Testemunhas de Jeová representam uma forte reação contra a cosmovisão científica. O racionalismo do grupo se vê a sua rejeição das doutrinas da Trindade
e os ensinos tradicionais a respeito da pessoa e a obra do Senhor Jesus. Sua atitude racionalista para com a Bíblia revela-se sua interpretação literalista das profecias e na incapacidade de reconhecer a natureza simbólica da linguagem bíblica. Sua rejeição das transfusões de sangue reflete da ciência moderna e também o literalismo extremado da sua exegese. Na tentativa de justificar sua interpretação do cristianismo, sua rejeição da ortodoxia, as testemunhas produziram a sua própria tradução da Bíblia, a tradução do Novo Mundo, das escrituras gregas cristãs, e a tradução das escrituras hebraicas em 1950. Embora essa obra alegue ser uma tradução, as testemunhas nunca revelam os nomes dos tradutores nem comprovaram as suas credenciais de estudiosos competentes. O que se tem na realidade é uma versão da Bíblia nos termos da teologia da organização. Quer dizer, eles não dizem quem foi o tradutor, não diz quem traduziu, não diz os MS que eles usaram, né? Na verdade, o que se tem é que eles pegaram a versão da Bíblia inglesa. Vou pegar aqui direitinho. Baixei aqui. Eles pegaram a versão da língua inglesa e transformaram ao seu bel prazer, né? Então, o que eles fizeram? Pegaram a Bíblia e manipularam, né, as palavras para concordar com o texto que eles, né, estavam colocando, né? Aqueles textos que eles não concordavam com a seita, eles tiraram e modificaram. Bom, meus irmãos, provavelmente a melhor introdução à teologia das Testemunhas de Jeová seja o seu livro Seja Deus Verdadeiro. Além da sua rejeição à doutrina cristã da Trindade, ensina várias doutrinas características. Na opinião deles, a expiação é um resgate pago a Deus, Jeová, por Jesus Cristo, né? Que remove os efeitos do pecado de Adão, lança os alicerces de uma nova retidão e capacita os homens para salvarem a si mesmos pelas suas próprias obras. Olha só, o homem salva a si mesmo. Ensinarem que Jesus foi ressuscitado como um Espírito Divino após ter oferecido a Deus esse sacrifício vicário. Na morte, os seres humanos dormem até a ressurreição, ou se forem maus, sofrem o aniquilamento, né? Então, esses carinha aí que estão fazendo mal, não tem problema não, eles vão ser só aniquilados, né? Então, os outros que são bons vão ressuscitar, mas os maus vão ser aniquilados, né? Sobre a opinião deles, Jesus Cristo voltou espiritualmente à Terra em 1914 e agora está ocupado na obra de derrubar a organização mundana de Satanás e estabelecer um reino milenar teocrático. Então, na cabeça do Testemunho de Jeová, Jesus já voltou em 1914, né, estabeleceu o seu reino. Então, lá no céu, Jesus está estabelecendo o reino milenar lá em cima, governando, né? E aqui embaixo as Testemunhas de Jeová que estão organizando para poder deixar tudo bem para o milênio. Então, este reino virá até nós no futuro próximo, por ocasião da batalha do Armagedon. Tem que ter também essa batalha, que senão não está certo. Então, depois do Armagedon, os crentes verdadeiros serão ressuscitados para uma vida na terra, enquanto um grupo seleto de 144 mil do Apocalipse 7:4 e 14:1, essas 144 mil pessoas reinará no céu com Cristo. Então, lá no céu só vai caber 144 mil. Além de sustentarem essas doutrinas, as Testemunhas de Jeová rejeitam o ministério profissional e até recentemente a ideia de templos, ou seja, edifício de igrejas. São pacifistas e proclamam seus membros a não se envolverem com política mundana. Hoje, há mais de 3 milhões de Testemunhas de Jeová no mundo inteiro, além de uma extensa rede de missionários e operam na maioria dos países. Em alguns lugares, especialmente na África, as testemunhas sofrem perseguição severa. Em outros, especialmente na América do Norte,
tem crescido rapidamente comparando-se às denominações religiosas de tamanho razoável. Bom, vou fazer só um pequeno resumo aqui do que a gente estudou até aqui, né? Apesar do barulho que está sendo muito grande hoje, mas as Testemunhas de Jeová, as publicações das Testemunhas de Jeová ensinam que o reino de Deus é um governo literal do céu, estabelecido em 1914, governado por Jesus Cristo e 144 mil humanos ungidos. Pessoas humanas, né, que foram ungidas. O reino é visto como o meio pelo qual Deus realizará seu propósito original para a Terra, né, trazendo um mundo livre de crimes, doenças, mortes e pobreza, finalmente transformando a Terra em um paraíso. O reino é dito ter sido o foco do ministério de Jesus. Entre outras coisas também que eu posso citar agora, é que o inferno é a sepultura, o inferno para eles não existe, como prega o cristianismo, o inferno é a sepultura. Transfusão de sangue, eles não fazem, né? E não permitem, a organização não permite. Por quê? Porque eles dizem que o sangue é a alma da pessoa. Então, quem faz transfusão de sangue não pode servir a Deus de toda a alma. Né? Por isso que eles proíbem a transfusão de sangue. O Espírito Santo é uma força ativa de Deus e não é uma pessoa. E Jesus Cristo é o mesmo arcanjo Miguel, portanto, não é Deus, é um ser criado. Então, aqui eles alejam, né? Eles alejam, deturpam o cristianismo. Então, eles seguem também outras doutrinas. As principais doutrinas ensinadas por eles é que, primeiro, sua igreja é autoproclamada profeta de Deus. Então, eles são os únicos certos, né? A organização Testemunho de Jeová é os únicos certos. Então, está isso na Torre de Vigia, no ano de 1972, na página 197. Em 1º de abril, eles falaram isso, né? A igreja deles é autoproclamada profeta de Deus. Então, são os bonzão. Eles alegam ser o único caminho para o Deus verdadeiro. O Espírito Santo é uma força ativa impessoal de Deus. Somente os membros da sua igreja serão salvos. Jesus foi um anjo que se tornou um homem. Isso é, arcanjo Miguel, né? Que se tornou em Jesus. Jesus foi o único homem perfeito, mas não Deus em carne. Logo, ele também pode ser chamado de anjo, né? Aliás, de homem, né? Porque ele era anjo, né? Outra doutrina deles também é que Jesus não voltou da morte em seu corpo físico. Né? Então, Jesus voltou como anjo, né? Por isso que ele apareceu aos discípulos lá, tal, como anjo, mas não no seu corpo físico. Então, Jesus não ressuscitou, né? O espírito dele que saiu do túmulo. Jesus não morreu em uma cruz, mas em um poste, né? Isso aí é o clássico deles, né? Jesus não morreu numa cruz, morreu num poste. Jesus não morreu, Jesus foi ressuscitado não como criatura humana, mas um espírito. Então Jesus era um espírito, não uma criatura humana, né? A gente volta para o docetismo, né? Você vai ver que eles também negavam a humanidade de Jesus também nesse sentido. Então Jesus ele não ressuscitou como uma criatura humana, mas como um espírito. E depois ele diz que Jesus não morreu em uma cruz, mas num poste. Jesus retornou à Terra invisivelmente em 1914. Jesus retornou à Terra em 1914, não viu ninguém e voltou de novo, né? A Trindade não existe, isso é o clássico deles. O Espírito Santo é uma força não viva. Boas obras são necessárias para a salvação. A alma, ela cessa sua existência na morte. Então, a alma depois da morte. Porque a alma para eles é o sangue, né? Então, com a morte, ela acaba. Não existe inferno de fogo onde os condenados serão punidos, né? Rapaz, isso é o desejo de todo demônio, de todo pecador, é não ter punição para os seus pecados, né? Então não existe inferno. Se não existe inferno, não existe punição para o pecador. Aí eles falam ainda, somente 144 mil testemunhas de Jeová irão para o céu. Então somente 144 mil que são testemunhas de Jeová, esses irão para o céu. A transfusão de sangue é pecado. Eles não fazem, em hipótese alguma, transfusão de sangue. A cruz é um símbolo pagão e não deve ser usado.
Eles dizem ainda que a salvação é pela fé, a salvação é pela fé e pelo que você fizer. Então a salvação é pela fé e pelo que você fizer. É possível perder a sua salvação, isso eles também dizem. Eles também rejeitam o voto, eles não votam, né? Porque o governo humano está totalmente sob o domínio do Satanás. Então, se está sob o domínio do Satanás, se eles elegerem, seja lá quem eles elegerem, está elegendo o próprio demônio, então eles não votam. Quando eles vão nas urnas, eles colocam 000 para não... Eles não saudam a bandeira nacional, porque eles dizem que isso é idolatria. Eles não cantam os hinos nacionais, eles dizem que isso é idolatria também. Não celebram o Natal, os Testemunhos de Jeová não celebram o Natal, porque é idolatria, e também o Natal, o aniversário. Eles não celebram o aniversário de ninguém, porque diz também é idolatria. Eles também se recusam a servir as forças armadas. E dizem também que o dinheiro é coisa do Satanás, né? Coisa do anticristo, né? Eles vivem no Estado, se beneficiam do Estado, mas, no entanto, não fazem nada pelo Estado, né? Então o negócio dele é estar ali dentro daquelas 4 paredes, né? Onde eles estão guardados, e só pode ir para o céu quem for das Testemunhas de Jeová. Além disso, o membro comum não pode dar pitaco sobre a religião, sobre a crença, sobre as doutrinas. Só quem pode falar é o corpo governante de Brooklyn, né? E esse corpo governante de Brooklyn, que fica na cidade de Nova York, eles podem também cometer erros, né? E cada vez que eles erram, né, eles dizem que não são infalíveis, né? Então eles chamam isso de ajustes, né? Quando eles erram, que outro vem e diz que eles erraram e conta outra coisa, eles dizem isso é uma nova luz, ou então eles dizem é uma nova compreensão de Deus para as Testemunhas de Jeová, porque o corpo governante é onde está toda a, como é que eu posso dizer assim, toda a cabeça pensante deles. Então toda a teologia deles vem de lá. Então a liderança não permite, a liderança das Testemunhas de Jeová não permite que os membros critiquem ou contribuam para o ensinamento oficial. E espera-se que todas as testemunhas respeitem as doutrinas e os requisitos organizacionais, conforme determinado pelo corpo governante. As publicações da Sociedade Torre de Vigia desencorajam fortemente as Testemunhas de Jeová de formularem doutrinas e ideias privadas, né, alcançadas por meio de pesquisas bíblicas independentes. Membros que promovem ensinamentos desenvolvidos, em particular contrário ao corpo governante, podem ser expulsos e evitados da igreja. Então, eles não querem de maneira nenhuma que a pessoa leia a Bíblia sem a compreensão do corpo governante, né? Quer dizer, a Bíblia que eles usam é a tradução Novo Mundo. Então, qualquer outra Bíblia, eles não querem que as suas Testemunhas de Jeová, os seus membros, usem, né? Por quê? Porque pode causar confusão e nem que eles pensam da própria cabeça, né? Então, eles não acreditam que você consegue ser salvo, consegue alcançar o discernimento de Deus, seus olhos conseguem se abrir apenas lendo a Bíblia. Tem que ter um testemunho de Jeová. Afinal de contas, lá no céu só cabe 144 mil, né? Então, cabe esse pessoal todo salvo. Então, meus irmãos, a organização, essa parte que eu vou ler vai estar no Google, né? Na parte da Wikipédia. Na Wikipédia ela fala o seguinte, deixa eu ler aqui. As Testemunhas de Jeová acreditam que Deus usa uma organização tanto no céu como na terra, e que as Testemunhas de Jeová, sob a liderança do seu corpo governante, são o único canal visível pelo qual Deus se comunica com a humanidade. Então Deus se comunica com a humanidade através das Testemunhas de Jeová. Diz-se que a organização é teocrática, governada por Deus de cima para baixo e não pelo alto escalão. E as Testemunhas de Jeová ensinam que as pessoas devem escolher entre a organização de Deus e a de Satanás. As publicações da Torre de Vigia ensinam que a Bíblia é um livro organizacional, que não pertence a indivíduos, e que a Bíblia não pode ser entendida adequadamente sem a orientação da organização
visível das testemunhas de Jeová. Então eu só posso interpretar a Bíblia se tiver alguém das testemunhas de Jeová dizendo como é que é para fazer. O que significa, né? Porque eu mesmo não posso, né? Ninguém pode. Por quê? Porque só eles têm esse direito de interpretar as Escrituras. Uma organização que começou no final do século XIX, né? Então, as testemunhas de Jeová, as testemunhas de Jeová que passam pelo batismo são obrigadas a confirmar publicamente que estão se associando à organização dirigida pelo Espírito de Deus, submetendo-se assim à direção e sistema judicial. As publicações da Sociedade Torre de Vigia conclamam as testemunhas de Jeová, as testemunhas, a demonstrar lealdade à organização sem discordar. Você não pode discordar da liderança, mesmo à custa dos laços familiares. Disse que a lealdade à organização requer envolvimento total na pregação pública e frequência regular das reuniões. No último parágrafo diz assim: o desacordo com o conceito da organização da Sociedade Torre de Vigia figurou proeminentemente em eventos que levam a um expurgo em 1980 de membros de alto nível da sede do grupo em Brooklyn, um resumo de um comitê do corpo governante sobre ensinamentos errados promovido como novos entendimentos, incluía a sugestão de que Deus não tinha uma organização na Terra. O ex-membro do corpo governante Raymond Franz, que foi expulso como parte do expurgo, posteriormente criticou o conceito da organização da Torre de Vigia, reivindicando o conceito de postula de que Deus não trata os indivíduos para além de uma organização e que não tem nenhum apoio bíblico e serve apenas para reforçar a estrutura de autoridade do grupo, com sua forte ênfase na autoridade humana. Ele também afirmou que a sentinela repetidamente tem embaraçado as discussões sobre a lealdade de Jesus Cristo a Deus e a lealdade dos apóstolos a Cristo, para promover a visão de que as testemunhas devem ser leais à sociedade Torre de Vigia. O sociólogo Andrew Holden observou que as testemunhas não veem distinção entre a lealdade a Jeová e ao próprio movimento. E outros pesquisadores afirmam que desafiar as visões daqueles que estão no topo da liderança, da hierarquia, aliás, é equivalente a desafiar o próprio Deus. Então, se você desafiar um daqueles que estão lá em cima, está desafiando a Deus. Então, eu acredito que já é suficiente. Mas eu tenho um assunto também muito interessante, que eu acho isso o mais terrível que eu acho deles, né? A visão crítica, né? É que você não pode se desviar da Torre da Vigia, você não pode se desassociar. Olha, as publicações da Sociedade Torre de Vigia afirmam que os membros do grupo não são obrigados a permanecer como parte da congregação. No entanto, as doutrinas das Testemunhas de Jeová não fornecem nenhum método para os membros batizados saírem em bons termos. Aqueles que escolhem partir e anunciar sua decisão de terminar seu desligamento são considerados como abandonando a organização e proteção de Deus e entrando voluntariamente no mundo de Satanás, tornando-se parte do anticristo. As publicações da Torre de Vigia definem essas pessoas como sendo mais repreensíveis do que o mundo e dizem que ser evitados por outras testemunhas de Jeová, incluindo parentes próximos, sem contato social ou religioso e sem serem cumprimentados. O sociólogo Andrew Holden afirma que sua pesquisa indicou que muitas testemunhas que de outra forma desertaram ou desertariam por causa da desilusão com a organização e seus ensinamentos permanecem afiliados por medo de serem ostracizados e perder o contato com amigos e familiares. Então, quando a pessoa vai se desassociar, vai sair da organização, eles não têm bons termos para a pessoa. Diz que a pessoa está saindo do reino de Deus e sendo entregue a Satanás. Então, um outro cara do membro não pode saudar você na rua e seus próprios familiares não podem ter comunhão com vocês.
com você, mesmo sendo pai, mesmo sendo mãe. Então, tem pessoas que são das Testemunhas de Jeová que saíram, que não tem contato com o tio, não tem contato com o pai, não tem contato com a mãe. Por quê? Porque a organização proíbe, diz que aquela pessoa foi entregue a Satanás, né? E ele é pior do que o incrédulo, né? Então, baseando-se nisso, a pessoa vai para o ostracismo, né? Então, muitas pessoas com medo disso, muitos membros com medo disso, muitos membros da organização com medo disso, mesmo desiludidos com a religião das Testemunhas de Jeová, não querem sair com medo do ostracismo, com medo de perder os seus amigos, que ele adquiriu durante a vida, e dos seus familiares, né? Pai, mãe, irmão, eles não querem perder, então eles continuam à força, né? Mesmo desiludidos, ligados à organização. Meus queridos, vou passar por aqui, Deus abençoe a todos vocês. Pesquisem mais sobre as Testemunhas de Jeová, é muita coisa, é muito material, e é interessante a gente ver isso com bastante cuidado, né? Que é para a gente poder compreender melhor, né? Amar mais essas pessoas, orar mais por elas, né? Para que o Espírito Santo salve aqueles que hão de ser salvos, né? Para que o Espírito Santo possa falar ao coração de muitos, né? Deus, ele pode muito bem falar, né, ao coração de um elemento que está na alta estrutura de uma organização dessa, e aí ele vinha ao conhecimento da verdade através da Bíblia Sagrada. Por que não, né? Deus, ele pode salvar, Deus, ele pode libertar, né? E nossas orações, elas são ouvidas quando nós a dirigimos, né, ao nosso Deus. Então, Deus possa abençoar cada um de vocês e possa ajudar aqueles que desassociaram, que estão sem comunicação com parentes e sem comunicação com seus antigos amigos. Deus possa dar uma nova família a essas pessoas que saíram das Testemunhas de Jeová. Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.